Olá, queridos alunos, resolvi montar esse vídeo para facilitar então a minha vida com relação às tantas turmas que eu tenho, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do capítulo 1, né, que vocês estudaram aí, sobre a questão da sociedade dos indivíduos, né, o indivíduo, a sua história e a sociedade. Né? O que vem primeiro? Né? O indivíduo ou a sociedade? Né? Em que momento os indivíduos moldam a sociedade e em que momento a sociedade molda os indivíduos? Né? Essas são as questões que vocês estão estudando. Né? Em poucas palavras, a gente pode dizer, então, que os indivíduos e a sociedade fazem parte do mesmo todo. Não tem como separar um do outro. Né? Não há separação entre eles. Nós, seres humanos, nascemos e passamos nossa existência em uma sociedade, né? Porque a gente necessita dela. Então, o que seria de mim se não tivesse o médico, não tivesse o padeiro, se não tivesse o dentista, né? Cada pessoa cumpre seu papel social dentro da sociedade. Né? O fato de precisarmos uns dos outros, né, significa que não temos autonomia, então. Será que a gente não tem autonomia? Será que a gente não pode decidir? Será que o fato de precisarmos uns dos outros nos exclui a nossa liberdade? Até que ponto, na verdade, nós somos livres, né, para escolher, para decidir sobre as nossas ações na sociedade? Né? Será que a sociedade nos obriga a agir de determinada maneira? Será que nós somos punidos em maior ou menor grau pelas coisas que deixamos de fazer ou fizemos na sociedade? Né? Será que nós podemos também mudar essa sociedade que a gente está aí? Essas são as questões, então, que abre o nosso primeiro capítulo do livro. Né? Então, para estudar isso, né, para a gente poder aprofundar, sociólogos desenvolveram alguns conceitos, né, como, por exemplo, socialização. Foi o caso do menino selvagem, né, que a gente viu, que vocês fizeram a pesquisa. Tem um caso também de duas meninas na Índia que viveram com lobos e, portanto, não tiveram a sociedade como um meio de se socializar e acabaram se tornando não humanas. Né? Então, tem uma frase que eu gosto de falar sempre com meus alunos que diz assim: sem o denso tecido social, simplesmente não há humanidade. Não, pelo menos como a gente conhece. Né? Vocês viram que o Victor de Aveyron, que foi encontrado na França, ele tinha hábitos não comuns, né? Ele levou muito tempo para falar, para se socializar, levou um tempo enorme para poder pelo menos falar algumas palavras-chave, né? O seu pensador, o seu estudioso, Itard, né, que foi um psiquiatra, então ele apostou que ele não tinha uma doença chamada idiotia, que na verdade o problema do Victor era simplesmente a falta de socialização, né? Então isso prova mais uma vez que o homem ele precisa, né? Ele é um ser social, né? Ele precisa estar no seu meio para se socializar. Quando a gente pega de repente uma criança, né, que não sabe, digamos, se portar no meio social, a gente como ele é mal educado, etc, etc. Mas a gente tem que aprofundar isso, a gente tem que estudar isso, né, se especializar neste caso para poder entender então por que ele age dessa maneira. Na verdade, o indivíduo em si, o ser humano, como pessoa única, ele nunca teve tanta importância na sociedade como nos dias de hoje. Né? Quando a gente analisa as diversas formas de sociedade e como elas se organizam historicamente, percebemos que só na modernidade a noção de individualismo ela começa a ter relevância, ela começa a ter importância. Né? Entre os povos antigos, por exemplo, havia pouco valor na pessoa única. A importância do indivíduo ela estava inserida no grupo, então na família, no estado, no clã, né, etc. Basta analisar as sociedades tribais, por exemplo, os indígenas, né, ou da antiguidade. Os indígenas, por exemplo, não existe único a
seu pajé lá, que tem, por exemplo, uma relevância maior, porque ele é o chefe, digamos assim, da tribo, né? Mas se considera nas sociedades tribais o grupo, né? Porque o grupo precisa estar unido e estar dentro de um contexto de um grupo, propriamente dito, para poder ser valorizado como uma etnia, né? Para ter um valor, digamos assim, dentro da sociedade deles. Né? E na própria sociedade medieval, né? Porque na época da Idade Média, o que valia realmente era o rei, né? O rei, os seus sacerdotes, servos, escravos, essas pessoas não tinham muito valor no indivíduo, né? Quem era mais valorizado seriam os reis, no caso, né? Então, apesar das diferenças naturais que existem entre os seres humanos, eu sou uma pessoa única no planeta, vocês todos são também, né? Não havia essa hipótese de pensar em alguém desvinculado do grupo. Né? Vai acontecer digamos, essa importância, né, individual só a partir do século XVI com a Reforma Protestante. Né? Esse movimento, na verdade, que foi um movimento religioso, ele definiu o homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, com quem podia se relacionar sem necessidade de intermediários. Então, eles diziam que o homem era um ser único, então ele tinha importância e relevância ao seu pensamento. Isso significava que o ser humano, individualmente, ele poderia ter poder também nas decisões. Né? Mais tarde, lá com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, com o desenvolvimento provavelmente do capitalismo, com a primeira Revolução Industrial, né? Da primeira máquina a vapor, que vai acontecer na Inglaterra, isso vai ficar mais, firmou-se mais, né? Definitivamente essa ideia, né, do pensamento liberal, a ideia do indivíduo, do individualismo, né? Coloca que a felicidade humana está no centro das atenções. Né? Não se tratava, entretanto, de uma felicidade como um todo, mas de uma expressão material. Né? Então, o homem podia, importava o fato de a pessoa ser proprietária de bens, né? Que ela poderia ter poder, então, também, né? De dinheiro, né? Ou de trabalho. Então, já lá no século XIX, essa visão estava completamente estabelecida, né? A sociedade capitalista bem consolidada. Mas como os indivíduos e a sociedade se tornam uma só engrenagem? Né? Esta é a questão. A sociologia dispõe de um conceito importante para investigar essa questão, que seria a socialização. Esse conceito é bem importante para nós sociólogos. Então, o processo de socialização, ele vai começar realmente na família. Né? A gente viu que o Vitor de Aveyron foi largado, propriamente dito, aos 3, 4, 5 anos de idade na floresta, foi abandonado, né? E ele não teve uma família para se espelhar, ele não teve ninguém para se espelhar como, por exemplo, usar talheres, se vestir, né? Ele rejeitava roupas, apesar do rigoroso inverno europeu, né? Depois a família, a criança vai para a escola, né? Vai para a igreja, vai para o clube, né? Associações de bairro, vai começar a participar de outros grupos sociais, onde, afinal de contas, ele vai começar a formatar, digamos assim, a sua personalidade. Né? No dia a dia é pontuado, então, pelas relações sociais que ele tem. Né? Se uma criança, por exemplo, na favela do Vidigal, ele aprende a usar um AK-47, é óbvio que ele vai destrinchar muito bem, né, essa arma, vai saber montar, desmontar, atirar e etc, né, porque ele aprendeu desta maneira, né. Agora, pega uma criança, por exemplo, que convive num meio social, digamos assim, mais harmônico, onde não exista armas e não existe este convívio, né, da violência, essa criança ela vai ter uma outra característica, ela vai ter uma outra personalidade. Então, o que isso implica? Isso implica nas nossas escolhas, né? Então, as nossas escolhas, elas, em menor ou maior grau, elas vão influenciar na repercussão que eu faço parte de uma sociedade. Então, se eu, por exemplo, pegar
uma arma e vir para a escola com uma arma e de repente eu quero brincar com essa arma, mas de repente eu acerto um colega meu, eu vou ter consequências gravíssimas, né? Eu vou atingir um parâmetro maior, que de repente é um grupo maior, que é a minha classe, de repente toda a minha escola, todo o meu bairro, etc, etc. Né? Então, quando a gente já nasce, a gente encontra pronto alguns valores, né? Algumas regras. Né? Que nem eu brinco com vocês, a gente não pode vir nu para a escola, a gente tem que usar uniforme. A gente não está numa sociedade indígena, por exemplo, onde para eles lá a nudez é vista de uma maneira natural, né? Vista como uma maneira que foge às regras. Né? Então a gente entra dentro dessas normas, entra dentro desses costumes e começa a praticar isso como se fosse uma coisa natural. Né? Se eu pegar, por exemplo, uma criança brasileira e colocar ela e ela nasceu no Brasil, mas ela começar a conviver na China, né, ela vai falar um mandarim, ela não vai falar o português, por exemplo. Né? E dentro disso, né, a vida em sociedade ela só é possível, né, porque as pessoas falam, então, a mesma língua, né, se vestem da mesma maneira, né, tem os mesmos hábitos, né, as mesmas leis, tudo isso são fatos sociais. Né? Esses fatos sociais estão inseridos nos nossos hábitos. Né? É natural, eu acordo, eu escovo meus dentes, eu tomo meu banho, eu vou tomar meu café, né? Eu convivo com esses hábitos sociais. Né? Então, há um sentimento de pertencer a este grupo. Né? Esse sentimento, ele passa a ser, digamos assim, natural para mim. Né? Então, o fundamento é entender que o individual, né, cada um de nós, é comum, né, o que é compartilhado por todos. Eles não estão separados, então isso forma uma relação que se constitui conforme reagimos às situações que enfrentamos no nosso dia a dia. Né? Eu naturalmente eu vou punir alguém, né, com um olhar ou com risadas, ou excluir ele do meu grupo se ele não estiver de acordo com o grupo que eu pertenço. Né? Se eu quiser, por exemplo, que a gente estudou essa questão da objetividade científica, da neutralidade, da subjetividade do cientista. Né? A partir do momento que eu sou um cientista e eu vou estudar, por exemplo, um grupo de indígenas, eu, de certa forma, como aconteceu com o Carlos Castaneda, né, ele foi muito criticado porque ele usou o peiote, que é um cactus alucinógeno e tal. Então, no começo, ele não foi aceito pela comunidade científica, porque ele, a princípio, ele teria que ser neutro, ele teria que só ficar observando. Mas como ele é um ser humano, ele acabou participando desses rituais com o índio, Dom Juan, e ele sofreu punições pela comunidade científica por isso. Mas mais adiante ele mostra, né, que em alguns momentos ele conseguiu manter a objetividade científica, que nada mais é do que não envolver seus sentimentos pessoais na pesquisa, né? Saber o momento exato de estar cientista, de ser cientista e o momento de ser sujeito dessa pesquisa. Né? Então, nesse processo social, a gente encontra pessoas mais passivas, a gente encontra pessoas mais ativas, a gente encontra líderes comunitários que vão estruturar, de repente, a sua comunidade, né? Umas vão lutar mais, outras não, né? Justamente nesse processo que a gente vai construindo a sociedade que a gente quer, a cara da sociedade que a gente quer, né? Isso tudo é fruto das nossas relações sociais. Então, ora a gente está ativo, né? A gente é um ser ativo, que depois a gente vai ver mais adiante em Weber isso, né? O Weber coloca a questão da ação social, né? Como um processo onde a gente vai constituir, a gente vai interpretar a sociedade, e a partir do momento que a gente apoia ou não, a gente não apoia, né? A gente vai votar, de repente, lá no dia, num candidato X ou Y, né? Então, se as circunstâncias formam os indivíduos, né, elas também criam as circunstâncias. Então, ora a gente é ativo dentro da sociedade e ora a gente é passivo da sociedade. Então, existe vários níveis, né, de interdependência entre a vida privada, né,
e tipo, a biografia individual de cada um, eu, Rose, vocês, alunos, etc., né? E o contexto social mais amplo. Então, em que momento eu estou inserido mais dentro da minha individualidade? Em que momento eu posso decidir como um todo? Né? Por exemplo, numa eleição, né? Por exemplo, o candidato no qual a gente vai votar, ele foi selecionado dentro do partido político dele para ser candidato. Então, de certa forma, a gente não tem tanto poder assim, porque a gente não participou dentro do partido político para escolher o candidato da gente. Né? Ou seja, votamos em alguém que já foi escolhido pelos membros do partido político, né? Os quais reuniram para decidir, ó, é tu que vai ser o cara, independente se este cara tem ética ou qual foi os parâmetros que foi escolhido este candidato, né? Em que momento esta pessoa realmente era o melhor candidato indicado para este partido político, né? Então, quando a gente decide votar ou não votar em alguém, prestamos atenção na propaganda política, a gente discute em casa, discute na escola, mas a gente não sabe ao fundo mesmo se realmente esse candidato é realmente o melhor candidato, a melhor escolha. Só que a gente vai ter que votar. No Brasil, a gente o voto é obrigatório, né, a partir dos 18 anos. A gente não tem muita opção assim de não querer votar. Vamos supor que tenha 3 candidatos e nenhum dos 3 nos agrade. A gente é obrigado a ir lá votar, nem que seja em branco, né? As leis que regem os partidos políticos, as eleições foram decididas por pessoas, né? No caso, deputados, senadores, e elas é que vão nos representar. Mas será que realmente elas são aquilo tudo que a gente gostaria que fosse? Né? Muitas vezes o cidadão não sabe como as leis foram feitas, né? Tampouco quais foram os interesses de quem as fez, né? A gente cansa de ver por aí os candidatos a senadores fazendo suas próprias leis para aumentar os seus salários, o que é um absurdo, e a gente fica de mãos atadas, porque afinal de contas nós colocamos eles lá. De certa forma, em uma forma de lei, obrigatoriamente, a gente teve que votar em alguém, né? Assim, o indivíduo está de alguma maneira condicionado, né, por decisões e escolhas que ocorreram fora do seu alcance, então ele não tem como optar, né, digamos assim, de uma forma mais democrática, mais, digamos assim, transparente possível, né? Seja qual for a direção seguida, sempre será um resultado das decisões do indivíduo. Então, decisões do indivíduo pode levá-lo a destacar certas situações históricas, né? De acordo com Norbert Elias, né, a sociedade não é um baile, a fantasia, em que cada um pode mudar a máscara ou a fantasia a qualquer momento, né? Então, desde o nascimento, a gente está preso às relações que foram estabelecidas antes de nós, né? E existe isso tudo durante a nossa vida, o resto da nossa vida, né? Então, podemos chamar as questões sociais alguns problemas que vão além do nosso dia a dia, como indivíduos, né? Que não dizem respeito somente à nossa vida privada, mas estão ligados a toda uma estrutura, né, de uma ou várias sociedades, né? É o caso do desemprego, por exemplo, né, que afeta milhões de pessoas em diversos grupos sociais, né? Um bom exemplo desse assunto é dado pelo sociólogo dos Estados Unidos, o Mills, né, que ele escreveu o livro A Imaginação Sociológica em 1959. Ele destaca que se numa cidade de 100 mil habitantes, poucos indivíduos estão sem trabalho, isso não é um problema social, né? Agora, se num país de 50 milhões, né, de trabalhadores, 5 milhões não conseguem emprego, então isso se torna realmente um problema social, né? Então, nesse caso, tem que se procurar uma busca para a solução, né, da estrutura econômica, política da sociedade, né? Existem também situações que também afetam o nosso cotidiano, das pessoas que são ocasionadas por acontecimentos que atingem o mundo inteiro, por exemplo, a crise de 29, né, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a quebra da Bolsa de Valores de 29, isso afetou o mundo inteiro como um todo, né, porque os preços subiram, então as bolsas de valores despencaram,
os preços dos produtos subiram exorbitantemente, começou a ter uma crise do petróleo também em 73, né? O preço da gasolina subiu, então automaticamente isso vai subir o preço dos produtos, dos alimentos, as pessoas vão ser atingidas, né? Em menor ou maior grau, né? E a questão também de 11 de setembro, né? Com as torres gêmeas, o World Trade Center, né? Nos Estados Unidos, a operação de um homem, como, né, o Osama Bin Laden, ele acaba destruindo as torres gêmeas, que seria o símbolo do capitalismo, né, no mundo, né? E o que vai acontecer? Isso vai atingir, em específico, toda uma sociedade norte-americana que hoje vive com medo de novos atentados, né? Foi um horror isso, né? As torres gêmeas em Nova York. Então, isso alterou a relação dos Estados Unidos com os outros países, né? Hoje, para entrar nos Estados Unidos, é muito complicado tu conseguir um visto, né, para tu entrar nos Estados Unidos hoje, principalmente se tu é de origem, por exemplo, origem oriental, por exemplo, né, que é onde é a origem lá a região do Iraque, do Irã, né, do Afeganistão, provavelmente dito, onde o próprio Bin Laden era morador, né, natural de lá, né? Então a gente pode perceber assim o que, né, que os acontecimentos eles estão completamente independentes da nossa vontade, eles vão acontecendo e vão atingindo a gente fortemente, né? É importante destacar assim que tanto em 29 como 73 como em 2001, né, os eventos mencionados foram resultados de uma configuração social, né, criadas pelas decisões de algumas pessoas apenas, né? E que provocaram situações que foram muito além das suas expectativas, né? O próprio Hitler, né, quando ele vai dar ordem, né, que todos os judeus deveriam ser assassinados, etc., ele acaba trazendo uma configuração que vai atingir o mundo até hoje, né? Até hoje tem efeitos do Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Essas situações, além de afetar as relações políticas, econômicas e financeiras de todos os países, também prejudicam os indivíduos em muitos lugares, né? Até na satisfação de suas necessidades, né? Como, por exemplo, consumir alimentos, a gasolina sobe, etc. Então, esses pontos estão presentes tanto na biografia de cada um de nós, né? Fazem parte da história da sociedade em que vivemos e que muitas vezes assumem formas mais amplas, né? Por exemplo, tomar uma decisão é algo individual e social ao mesmo tempo, né? Sendo impossível separar esses dois planos. Eu acho que era isso, assim, nessa primeira parte do capítulo 1. Então, agora a gente vai sobrar um tempinho aí, a gente provavelmente vai conseguir ler agora o cenário de sociabilidade cotidiana, o texto Vizinhos e Internautas. É isso aí. Obrigada.